Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Magia do Futebol, um videocast oferecido por Coca-Cola pra gente falar muito de Conmebol Libertadores, Conmebol Sul-Americana, e você sabe que todo episódio a gente tem um super convidado ou uma super convidada aqui. E hoje, esse cara que tá aqui na minha frente, Paulo Andrade, que tem muita história, vocês sabem, né? Narrando jogos de Conmebol Libertadores, Conmebol Sul-Americana e outros campeonatos. Tá aqui pra bater um papo com a gente. Seja bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. Obrigado, Isa. Prazer é meu. E o tema é o melhor possível. Bom, né? Gostoso, bom, né? Falar de Conmebol Libertadores, Conmebol Sul-Americana. Todo mundo que vem aqui fala, nossa, delícia, porque vai ser um papo bom de competições que a gente gosta de viver, né? Não tenha dúvida. Então vamos começar falando um pouquinho, mas antes da gente entrar nas competições, muita gente te acompanha já há muito tempo, né? Desde os canais ESPN, hoje você tá na Globo, no Sport TV, acompanhou você na Premier League, né? Sim. E também narrando as competições aqui sul-americanas. Como que foi esse seu início de trajetória? Quando você descobriu que você queria trabalhar não só com futebol, mas com narração, que é algo muito específico. Você, além de ter que manjar do assunto, você tem que ter um dom, né? Eu acho que sim. Bom, a minha vida, ela é acompanhada pelo futebol, né? Desde que eu nasci, meu pai sempre foi um apaixonado por futebol. O meu irmão trabalha com futebol, é preparador físico. Eu tive por alguns anos o sonho, o objetivo, no caso, de ser jogador de futebol. Então eu joguei 11 anos na base, tentando ser jogador de futebol até 18 anos. Uhum. Então assim, o futebol sempre me acompanhou, como torcedor, como admirador, como apaixonado, assim, tudo, o tempo todo. E aí quando eu parei de jogar, acabou que eu nunca planejei ser um jornalista esportivo, muito menos um narrador esportivo. Eu sabia que eu queria ser jogador de futebol, né? E, paralelamente, continuei os meus estudos para um outro caminho. Mas você usou uma palavra que é muito importante. Eu acho que eu descobri, no meio do caminho, um dom para narrar, e, a partir daí, eu pensei, opa, pode ser que eu consiga seguir, né, vivendo essa paixão por aquilo que pautou toda a minha vida, o futebol, de uma outra forma, usando um dom que eu acabo de descobrir. E aí, a partir desse dom, eu, assim, manejei a minha trajetória, a minha carreira para estudar e para aperfeiçoar, e acabou que aconteceu de eu me tornar... Eu até digo que eu só me tornei um jornalista esportivo por ter descoberto o dom para ser um narrador esportivo de futebol. Olha, legal. E como você descobriu, assim, fazendo campeonatos menores? Como que foi? Quando eu parei, assim, é uma história meio longa. Eu vou tentar ser breve. Quando eu parei de jogar, eu estava ali, eu continuava os estudos de publicidade, né? Eu sou também publicitário formado. E eu estava, assim, meio que sem um caminho naquele momento, entre parar de jogar e seguir os estudos e tudo mais. E aí, eu namorava uma menina, o pai dela era dono de rádios comunitárias. Eu sempre gostei muito de samba, não parece, mas eu gosto muito de samba. Gostamos. Opa, então tá bom. E aí, assim, ele falou, pô, você não tá fazendo nada mesmo nas tardes? Vai lá, ele tava abrindo uma rádio comunitária. Eu não tenho gente suficiente para preencher todos os horários, vai lá, troca lá, coloca os seus CDs, à época, de samba, tal, você curte lá a tua música e a rádio tá no ar. E ele até me, assim, incentivou a falar alguma coisa, assim, não troca só os CDs. Fala alguma coisa. Abre o microfone e fala alguma coisa. Eu me lembro que eu tremia tudo assim ao ouvir minha voz no retorno. Não era nem um retorno no fone, era um retorno numa caixa de som. E foi muito esquisito. Mas em pouco tempo eu comecei a me sentir à vontade com o microfone. A me habituar com o microfone. E eu tinha um programa de FM e tal. E tocava músicas e tudo. E eu falava de vez em quando uma coisinha e tal. E comecei a me sentir à vontade com aquilo. Aí eu fui fazer um trabalho na faculdade e usei a estrutura dessa rádio para fazer um trabalho. E o trabalho era assim, chamava-se áudio e vídeo. Então eu tinha que casar, assim, de repente, imagem de slide com uma música. Eu falei, eu vou fazer diferente. Eu vou contar a história das Copas do Mundo, vou trazer as fotos e vou
contar essa história utilizando a estrutura da rádio, a rádio me permitiu, como se eu fosse uma transmissão de rádio de um jogo de futebol. Então, nesse ritmo. Então, eu era ali, eu imitava o locutor e fazia... a primeira Copa do Mundo foi disputada em 1930 por tantas seleções e tal. E contava nesse ritmo a história de toda a trajetória de tudo que aconteceu nas Copas do Mundo. Estudava comigo na mesma classe uma moça que trabalhava num canal que lidava com voluntários na região do ABC. Eu morava no ABC, em São Caetano. E ela falou, poxa, gostei muito ali de ouvir tua voz, você parece ter um dom. A gente trabalha com crianças e tal, mostra jogos de crianças dos times Santo André, São Caetano, tal, que eram de divisões inferiores. Você não quer comentar jogos, tal? É uma televisão de voluntários, você não vai ganhar nada, mas você passa o seu tempo e tudo. Falei, opa, legal, bacana. Vai adquirir experiência, né? Vamos nessa. Mas sem a pretensão de nada. Só, justamente assim, seguir alimentando a paixão pelo futebol, de alguma forma. Porque ali eu já tinha uma certa afinidade com o microfone, com o futebol sempre tive. E tinha ali um horário vago, tava meio que, né, assim, parou de jogar, fazendo só faculdade e tal, ainda não estagiava. Vamos ver, vamos preencher o tempo. Num certo dia, eu passei a comentar jogos de crianças ali da região e tal, o narrador faltou, precisou ir embora. E aí o dono da TV falou assim, eu preciso que você narre o jogo. Eu falei, não, de forma nenhuma. É outra coisa, né? Uma coisa é você ser ali conduzido e despejar o seu conhecimento, falar assim, tal, dessa forma e tal. É uma outra história. Não estou dizendo que é mais fácil, mais difícil, mas é muito diferente comentar e narrar. Né? A narração envolve uma série de fatores técnicos que eu não tinha nenhum. Zero. Eu sei que ele insistiu, eu narrei e eu nunca mais parei de narrar. Olha, que legal. Foi um acaso que te fez entrar, né, nessa área, nessa função da narração e você gostou e foi embora. Então, ali eu descobri o dom. Que legal. Né? Já para voltar numa palavra que eu acho que é muito importante que você usou. E aí, assim, com o passar dos anos e tudo, eu aperfeiçoei, digamos, trabalhei, treinei, exercitei, até a hora que eu falei, poxa, eu acho que eu quero ser isso na vida. E eu saí com fitas debaixo do braço, apresentando meu trabalho onde foi possível. Como eu disse, a narração, ela é um dom, né? Você tem que ter uma voz, você tem que saber imprimir emoção. Isso. Né? As pessoas, querendo ou não, você conduz o jogo para quem tá vendo, seja numa rádio ou seja numa televisão. Sim. Mas para você, qual que é o principal desafio de narrar? Eu acho que você conseguir vencer vários desafios dentro de um só. Né? Porque é muita coisa. Narrar um jogo de futebol, que é o exemplo que a gente está usando aqui, envolve uma série de fatores. Então, assim, primeiro tem lá todo o estudo, né? Porque eu gosto muito de estudar, então eu estudo, assim, hoje eu estou com mais tempo para estudar do que eu tinha. Então eu estudo 2, 3 dias, eu tô hoje aqui, nós estamos gravando numa quinta-feira, eu já estou pensando no meu jogo do sábado. Eu já iniciei os meus estudos para o jogo do sábado, que eu vou narrar. Então envolve assim, o que é legal, o que não é legal, levar ao ar, né? Estudar e levar ao ar, você tem que se colocar no lugar de quem está assistindo. E depois todos os fatores técnicos, né? Você tá com a voz boa, você tá com muita concentração, existe uma série de demandas que as pessoas não sabem e que a gente está narrando e tem pessoas da produção, da coordenação que estão falando só no meu ouvido e pedindo, chama isso, chama aquilo, faz isso, faz aquilo. E aí isso tudo aliado à técnica, ao conhecimento, à identificação dos jogadores. Então assim, é uma mistura muito, muito grande de fatores e para que você vença um grande objetivo que é botar no ar da melhor forma possível a narração de um jogo. E antes de chegar, né, na Libertadores, enfim, você ficou muito conhecido pelas narrações na Premier League, muita gente te acompanha e te acompanhou sempre por conta disso. Você acha que foi um desafio que fez você crescer muito nessa função de narrar? Porque eu imagino que uma das principais dificuldades seja você mostrar para as pessoas que estão assistindo que você tem domínio dos times que estão em campo, você
sabe o nome do jogador, do 8, do 7, de times que às vezes a gente não acompanha. Sim, né? sim. Então, você acha que teve muita contribuição nisso pra você? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, eu cresci com o campeonato, porque eu passei a narrar o campeonato inglês assim que eu entrei na ESPN em 2003. E em 2003, o campeonato inglês para o público brasileiro era um. Em 2023, 20 anos depois, é outro. Com certeza. Completamente diferente. E eu participei de todo esse processo. Então, eu acho que um desafio também foi entender... em qual ponto, em qual lugar estava o campeonato para as pessoas que estavam assistindo o campeonato. Então, uma hora você tem que ser um pouco mais didático, porque aquilo faz parte do meu dia a dia, fazia parte do meu dia a dia. Então, para mim, dizer que um cara é sérvio soava como, poxa, mas isso todo mundo sabe. Não, não sabe, eu sabia. Para mim era comum, para o cara que estava em casa, talvez não. Então, esse foi um desafio interessante. E medindo temporada atrás de temporada, aonde estava o campeonato no conhecimento das pessoas que estavam assistindo. E assim, e tentar levar a pessoa cada vez mais, né, o telespectador, para dentro do campeonato. Mas, sem dúvida nenhuma, contribuiu demais para a minha trajetória, porque o campeonato inglês virou um case, né? Virou uma coisa assim... E merecidamente, porque é a melhor liga nacional de futebol do planeta e ponto, em diversos aspectos. E hoje existem milhares, para não dizer milhões, de pessoas que são apaixonadas pelo futebol inglês. Né? E eu fui crescendo e aparecendo com ele. Então, a contribuição foi muito grande, sim. E que, inclusive, hoje a gente vê crianças, né, que torcem, de fato, para times ingleses, muito porque elas cresceram também, começando e se acostumando a acompanhar o campeonato. Agora, você vê alguma diferença... no estilo de narração, ou você acha que a narração mudou desde a época que você começou para hoje? Porque hoje a gente tem internet, hoje a gente tem muito mais informação, dados à disposição. Mercado mais aberto. Então você mudou muito, né? Para começar a responder a sua pergunta, mudou muito, muito, muito. Até por conta disso aqui, né? Hoje nós estamos fazendo um programa que ele num primeiro momento, para a internet. 20 anos atrás não existia isso. Então, a linguagem muda, as oportunidades crescem, de repente, abre-se oportunidade para novos estilos, novos jeitos. Hoje você tem as TVs dos clubes, né? Então, ali você tem um narrador / torcedor. E você vai visitar o Sport TV, ali não tem narrador / torcedor, ali tem um narrador jornalista. Né? Então são vários estilos diferentes e aquele estilo mais despojado, assim, mais falador, o outro mais clássico. Então cada um vai aos poucos casando com o veículo que você, né, defende e são vários os veículos hoje. Então eu acho que o crescimento, a mudança, ela se deu com o crescimento das oportunidades e a ampliação do modo de se apresentar, por exemplo, de se apresentar uma partida de futebol. Sim, e eu não sei se você concorda comigo, mas assim, eu entendo que o público da Premier League, o público que acompanha a Conmebol Libertadores, ele é diferente, porque quem acompanha a Premier League, por mais que tenha se popularizado, é uma pessoa que gosta de acompanhar futebol internacional, que muitas vezes até não torce para um time, mas que gosta de ver bom futebol. Perfeito. E quem acompanha a Conmebol Libertadores aqui é o apaixonado pelo seu time, é o cara que quer saber o que vai acontecer com o rival, é mais popular, vamos dizer assim. Isso. Olhando para esse cenário, você acha que a sua narração também muda? É diferente narrar uma competição da outra? Sim, absolutamente. E eu confesso que, tecnicamente, eu rebolei um pouco no início, quando eu passei a narrar os jogos da Libertadores e da Sul-Americana, para achar o tom, sabe, um tom bacana. Porque é assim, quando você vai narrar o Flamengo, um duelo recente, Flamengo e Peñarol, você faz o jogo para o torcedor do Flamengo, mas eu acho que você deve trazer a ótica do torcedor do Flamengo, então narrar para o torcedor do Flamengo, mas sem desrespeitar ou deixar de ter a certeza de que tem ali gente que está torcendo contra o Flamengo, brasileiros ou não. Pode ser que tenha o uruguaio que é fanático pelo Peñarol e ele está assistindo ao jogo. Então, você vê, é uma linha tênue.
ficar torcendo pelo Flamengo no ar. Eu acho que esse não é o melhor dos termos. É você fazer o jogo pela ótica do torcedor rubro-negro, mas sem deixar... E eu acho que, assim, por exemplo, o grande respeito ao torcedor rubro-negro, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, é você mostrar para ele quem é o Peñarol. Então, nesses jogos, assim, eu passei a estudar mais até o time de fora do Brasil do que o brasileiro, para apresentar a torcida que está assistindo da melhor forma possível, da melhor maneira possível, aquele time para esse torcedor. Então, assim, você vê, são muitos desafios até que você entende que, poxa, é essa linha que eu vou seguir. E tá legal. E ela condiz com aquilo que eu quero para minha carreira também. Ela bate com aquilo que eu acho legal. Então, assim, são uma série de ajustes finos, mas tem muita diferença, sim. Muita diferença. E falando da sua experiência com Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana, qual é a primeira lembrança que vem na tua cabeça quando você pensa nessas competições? Eu acho que em drama, emoção, né? Ela traz, essas duas competições, elas trazem, principalmente a Libertadores, assim, uma emoção, uma coisa de coração que talvez nenhuma outra competição traga. Uma coisa bem sul-americana Sul-americana, mesmo, né? caliente, né? E a gente percebe isso no jeito de torcer, no jeito em que o torcedor apresenta a paixão pelo time dele. Né? Por exemplo, o ano passado, em férias, eu fui assistir um jogo da Sul-Americana no Chile. Colo-Colo, que é o time mais popular do país, e América Mineiro. Então, pro América, uma novidade, tá ali numa competição internacional. Colo-Colo já experimentado, tanto que chegou agora recentemente até as quartas da Libertadores, né? Um time de história, de tradição. Então, assim, essa mistura. E o estádio lotado, abarrotado, e sabe, é o jogo da vida, aquela coisa emocionante. Então, tem até uma palavra que algumas torcidas usam mais que outras aqui no Brasil, mas que eu acho que ela cabe muito bem. Obsessão, né? A Libertadores, a competição sul-americana, ela se tornou, décadas atrás, de décadas para cá, uma obsessão. E a gente sente isso no drama, no jeito de torcer, na entrega em campo e tudo. E você tenta trazer isso para as suas narrações dessa competição? Tento. Eu acho que esse é um desafio bacana. Sem ser piegas, sem forçar, né, a amizade. Porque, assim, quem assiste é inteligente. Percebe quando você tá ali tentando criar alguma coisa que não existe. Tanto é que, assim, muitas vezes as pessoas me abordam e dizem: pô, eu gosto de você porque você dá emoção. Não, eu não dou emoção. O jogo traz uma emoção que o que ele quer dizer para mim? Que eu estou transmitindo da melhor forma possível a emoção condizente com aquilo que está acontecendo no campo e nos arredores. Eu acho que esse é o desafio. Eu não preciso dar emoção. Eu não dou emoção. Eu não tenho esse poder. Senão fica fake. Fica feio. Faz sentido. E a Libertadores, ela te dá todos os elementos para que você transmita da melhor forma a emoção. Perfeito. E você lembra qual foi o seu primeiro jogo de Conmebol Libertadores ou Conmebol Sul-Americana? Você tem essa lembrança ou um primeiro que te marcou, que você trabalhou? De trabalhar? De trabalhar. Eu me lembro que, assim, o primeiro foi um bem pequenininho, da primeira fase ainda, que né, envolve os times menores. E eram times... Tanto é que eu me lembro que um era a Universidade Católica do Equador. Agora o adversário eu não vou me lembrar. Mas depois, assim, porque vieram outros duelos muito marcantes. Teve, por exemplo, na Rana Bombonera, a semifinal passada. Você estava em loco? Estava em loco. A semifinal. Semifinal. Boca Juniors de Palmeiras. Né? Eu fiz ida e volta. Então foi muito legal aquela coisa de Bombonera. Tô aqui, foi o primeiro jogo que eu narrei na Bombonera. Eu narrei 2 finais, né? E é legal, assim, porque eu pude transportar para esses momentos tudo que eu acompanhei como torcedor, como fã de futebol, com o passar dos anos, a Libertadores. Eu me lembro, a minha primeira, talvez, lembrança de Libertadores era completamente diferente, né? Tanto é que, assim, antigamente ela era mais restrita, menos times participavam lá no início da década de 90. E os grupos, eles eram dirigidos para que os países se enfrentavam. Então, por exemplo, você tem 2 países brasileiros, e eram só 2 mesmo, representando o Brasil, e 2 países campeão e vice, ou campeão e campeão da Copa do Uruguai. E o sorteio era dirigido para que eles estivessem no mesmo grupo e para que houvesse, da melhor forma possível,
a mecânica, a organização para que se gastasse menos dinheiro. Então, por exemplo, digamos, o Flamengo vai enfrentar os adversários uruguaios na fase de grupos. Ele viajava para o Uruguai, para Montevidéu, jogava na terça e jogava na sexta. Os 2 jogos no Uruguai. Para não ter que pagar passagem, ida, volta, tal, outros tempos, né? Hoje o futebol é muito mais negócio, envolve muito mais dinheiro. Então, veja só, assim, eu me lembro muito bem dos jogos às terças e sextas, no início da década de 90, e os grupos misturados assim. Ela mais restrita, só com campeões mesmo, ou campeões e vices no máximo. E o sorteio dirigido com os países se enfrentando em grupos menores. É engraçado porque muitos dos convidados que vêm até aqui falam dessa lembrança do início da década de 90 na Libertadores, né, quando São Paulo ganha. E eu acho que tem realmente essa mudança da visão do brasileiro com a competição, né? Passa-se a dar uma importância que talvez não dava tanto antes, né? Realmente foi marcante para quem viveu isso, né? E isso não é desmerecer os títulos de antes do Flamengo, do Grêmio, muito pelo contrário. A importância que o São Paulo fez todo mundo dar Libertadores pelos títulos em 92, 93, engrandeceu inclusive os títulos anteriores, né? Olha lá, olha o Flamengo que fez, olha o Grêmio que fez, né? Antes da década de 90. E trouxe uma responsabilidade muito maior àqueles que ousaram buscar o título da competição depois daquilo, né? Depois do São Paulo do Tele, 92, 93. Então eu acho que assim, realmente ali é uma virada de chave enorme. Ela ia acontecer naturalmente em algum momento, mas o São Paulo acelerou isso, sem dúvida nenhuma. Sim. E você, alguma lembrança, você já falou aqui do primeiro jogo da Bombonera, já falou das finais, de atmosfera que você já viveu em estádio. Pra você, qual foi a mais marcante nessas competições? Boa pergunta. A atmosfera? Do Boca Juniors é inesquecível, né? E era uma semifinal, e eles, daquele jeito deles... O tempo inteiro cantando. Eles cantam. Olha, a final passada, Fluminense e Boca no Maracanã, foi demais. Porque a torcida do Fluminense, no melhor uso do termo, peitou a torcida do Boca. Então ela estava ali para mostrar, somos os donos da casa e vamos nos comportar como donos da casa. E a torcida do Boca, ela não se inibe em lugar nenhum do mundo. Então foi essa mistura, uma guerra no bom sentido, ali no estádio, de gritos e cantos e tal, e a atmosfera... E é o Maracanã, né? Maracanã é Maracanã. E tava assim, né? Esse duelo das duas torcidas transformou aquilo numa atmosfera inesquecível. E assim, lá atrás, como torcedor também, por exemplo, eu tava naquela final Santos e Boca Juniors em 2003, no Morumbi, lotado. O Boca Juniors venceu, tinha um timaço, o Tevez estava começando, Esqueloto, e o Santos, assim, era aquele Santos do início dos anos 2000, que surgiu com o Diego, Robinho e tal. Assim, era um timaço também, o time do Santos. E foi uma final muito bem jogada, e o Boca foi Boca, né? Aqui dentro, então, pra mim é inesquecível como apaixonado pelo futebol, ter estado naquela final. Eu estava em 2005 também, São Paulo e Atlético Paranaense, uma final brasileira, no Morumbi também. Então, assim, muitas lembranças, muitas. São competições muito marcantes, né? Quem ama futebol, assim, realmente leva isso para sempre, né? As coisas que a gente vive dentro dessas competições. Imagino que você já tenha viajado também algumas vezes para acompanhar os jogos, né? Fazer os jogos em loco. Tem alguma viagem que te marcou, alguma história? Porque, assim, eu acho que uma das magias dessas competições é justamente conhecer as culturas que são muito diversas, né? As paisagens que são muito diversas aqui no nosso continente. Tem alguma coisa nesse sentido que te marcou? A viagem para a final em Guayaquil de 2022 foi muito legal, porque a cidade estava... ela estava vivendo ali um problema social envolvendo traficantes de drogas e tal. E assim, o que tinham pintado pra gente olha, vai ser perigoso, tanto que o sistema de segurança vai ser reforçado. Quando a gente chegou no aeroporto, a ESPN tinha bolado um sistema de segurança, até a ESPN Latina, né, não Brasil, foi além da Brasil, que a gente... andava com batedores, até a gente pensava, poxa, mas não precisa disso, né? Assim, tal, mas é aquela coisa, né, americana de segurança e tal. E a gente, ao mesmo tempo ali, eu senti
que a atmosfera e a invasão, no bom sentido, de torcedores do Flamengo, principalmente, mas também do Atlético Paranaense, e aquilo, a decisão, os dias que antecediam a decisão, e eu fiquei uma semana, né, antes até da final, fazendo a cobertura, aquilo foi amolecendo, né, aquele clima tenso na cidade. Assim, é aquela coisa que muita gente usa, uma frase meio clichê, mas não é só futebol. Né? Então, o quanto fez bem para a cidade de Guayaquil receber naquela semana a final da Libertadores foi uma trégua, né? A violência vivida pela cidade e tal, e o equatoriano muito feliz em receber, né? E ver brasileiros e camisas importantes como a do Atlético, como a do Flamengo, tal, e eles estavam assim orgulhosos, sabe, de mostrar. E querendo tirar foto com a gente, não sei se você passou por isso, mas é engraçado. O brasileiro, acho que a gente, por ser o diferente, que fala língua diferente, tem essa curiosidade, né? Foi. Então, eu não sei se você sentiu isso também. Sim, porque a gente fez muita coisa ao ar livre. Então, ali à beira do rio e tal. E eles vinham orgulhosos e nos tratavam, às vezes, como parte do espetáculo. Né? Em geral, a gente é bem recepcionado, né? Opa, sim. Não me lembro de ter sido mal recebido. Não me lembro. E o que você mais gosta? É claro que assim, quando a gente vai pra trabalhar, né, as pessoas estão assistindo a gente, não sabem como funciona, a gente fica muito imerso na cobertura. Então não dá pra ficar passeando, enfim, a gente tá ali pra trabalhar. Mas eu não sei se tem alguma coisa que você curte, assim, conhecer nos lugares que você vai, sei lá, gosto de provar comida típica, eu gosto de dar uma passeadinha ali, pelo menos seja em volta do hotel, pra ver como as pessoas vivem ali. Sim, a comida mais ou menos. Você não é tão... Não, eu vou meio que no mais tradicional possível. Para não errar. Às vezes é bom também, porque tá trabalhando, vai que dá um piriri ali no meio do caminho. Não vou me dar esse luxo. Né? Exatamente. Vai que. Mas é legal. Por exemplo, poxa, eu narrei um jogo em Ibagué, na Colômbia, que é uma cidade pequenininha, cidade do Tolima, e foi Flamengo também. Então, poxa, que tem Ibagué? E aí eu descobri lá, e talvez não descobrisse nem estudando para um jogo se eu estivesse aqui no Brasil, que é a capital colombiana da dança. Então, em qualquer lugar tinha música tocando. Tinha lá uma portinha de garagem e uma música tocando alto, sabe? Assim, a cidade baila o tempo todo. Falei, nossa, olha que coisa interessante, bacana. E eles têm orgulho de dizer, ó, aqui é a capital. O colombiano já é animado, festivo e tudo. E ali ia além, porque ali era a festa e a dança e a música. Poxa, uma cidade pequenininha, parecida com as cidades menores aqui do Brasil, cidadezinha pequena de interior. Mas essa marca muito forte da dança. Então, assim, é um exemplo daquilo que você consegue pescar nessas viagens para outras cidades. Muito, muito legal. E trabalhando nessas competições, te dá ainda, por mais que você seja experiente, mas certo nervoso, uma ansiedade, um frio na barriga? Ah, se não der, eu paro. Se não der, eu paro. Tem que dar. Tem que dar. Porque você tem de... Eu acho que essa é uma missão também do narrador. Você tem que levar nas costas um pouco do que aquele momento está representando para quem está envolvido nele. Para jogadores, comissão técnica, principalmente torcedores. Se eu parar de ter isso, né, esse friozinho no estômago, de caramba, o cara esperou esse jogo aqui a vida dele inteira, o Fluminense esperou esse jogo aqui, é uma história riquíssima, centenária, de títulos, e talvez hoje o torcedor do Fluminense esteja vivendo, no dia da final contra o Boca, o dia mais importante da história da vida dele como torcedor do Fluminense. Como é que eu posso deixar isso de lado e fazer uma transmissão técnica? Então tem que mexer comigo, sim. E mexe. E seu trabalho vai ficar eternizado com o jogo, né? Porque, querendo ou não, o torcedor do Fluminense, o torcedor do Palmeiras ali contra o Flamengo, ele vai ver o gol do Daverson, ele vai ver o gol do John Kennedy 300 milhões de vezes. E a sua voz que tá ali, né? Exato. Então você tem de estar preparado para tentar traduzir da melhor forma possível cada um dos momentos daquele jogo. Sim. Né? Então tem que mexer, sim. Tem que ter friozinho na barriga, senão perdeu a graça, perdeu a razão. E tem alguma coisa que você lembra, assim, de jogo... Aí falando do teu trabalho mesmo, assim, né? Eu já perguntei de atmosfera, mas, assim, de uma narração que você fez em alguns jogos desses, você fala, cara, essa narração eu curti. É a que eu quero levar pro resto da minha vida. Ainda bem, assim, é a prova de que
de que o caminho é o certo, tem algumas, não é difícil. Fala algumas, então. Mas, por exemplo, a do John Kennedy, na final, o gol do título contra o Boca Juniors, do Fluminense, foi muito marcante, porque, né, prorrogação, todo o drama, né? O Boca, aquilo que eu falei da atmosfera, a importância do jogo pro Fluminense. Então, assim, uma série de fatores que te levam àquele momento. E você tem de estar preparado para traduzir da melhor forma possível. Acho que esse é o ponto, né? Porque a torcida não pode estar aqui e a minha narração aqui, né? Ao mesmo tempo, a minha narração não pode estar aqui e representando mais do que determinados momentos na prática representam. Então, essa narração do gol do John Kennedy eu vou levar para sempre. Teve aquele, na edição anterior, um Palmeiras e Galo, que o Palmeiras segura o Atlético com 9 jogadores pênaltis. E vai para os pênaltis. E foi uma das maiores audiências da história da ESPN aquele jogo. E ganha nos pênaltis. E eu me lembro de ter um insight de dizer assim, até porque o Palmeiras já colecionava sucesso na Libertadores naquele momento. Então já tinha a maior sequência de vitórias fora de casa, já tinha os títulos conquistados, já tinha, enfim, uma série de... era o brasileiro com o maior número de vitórias, uma série de fatores que você leva, inclusive como informação, para as transmissões. E o desfecho daquilo foi eu ter um insight de dizer, o Palmeiras joga a Libertadores como se estivesse no quintal de casa. Sim. Olha, eu me arrepio de lembrar da frase. Como se eu fosse um torcedor do Palmeiras dizendo, o Palmeiras fica tão à vontade numa competição que é tão ardilosa, tão difícil de jogar, que parece que ele está no quintal da casa dele. E ele ganhou de um timaço, o Galo, 11-9, levou para os pênaltis, ganhou nos pênaltis, bateu no peito e falou assim, eu jogo esse troço direito. Sim. E precisa saber jogar. Não é uma competição comum. Sim, foi bem dramático mesmo. Você estava no estúdio ou no estádio? No estádio. Então você viveu aquele jogo no estádio, eu também tava. Eu acho que foi um dos dias mais loucos dentro do estádio que eu vivi, não sei pra você. A torcida do Palmeiras mas não foi um parava de negócio cantar. muito louco. Assim, acho que pelas circunstâncias do jogo também. O Palmeiras no ano anterior já tinha eliminado o Atlético Mineiro num jogo também que foi dramático. Tinha a questão do fator do gol fora de casa. Tomou o primeiro e foi buscar. Exatamente. Então eu acho que aquele dia de fato foi bem marcante, assim, de Conmebol Libertadores. E a torcida do Palmeiras, ela teve ali, digamos, um comportamento, não que não tenha, mas naquele dia especificamente um comportamento de torcida de Libertadores, né? Que é uma característica até das torcidas fora aqui do Brasil, o alentar o tempo todo, cantar o tempo todo. O time tá tomando de 2-0 e o ritmo é o mesmo, né? E você fala, caramba, esses caras estão malucos, eles não estão vendo o jogo, o time deles está na roda e eles estão lá. E é uma característica, é um jeito argentino, uruguaio, chileno, tal, de torcer. E aquele dia, e nós brasileiros temos um outro jeito. Eu acho que às vezes os nossos times carregam mais aquilo que a gente leva à arquibancada do que o contrário, né? Em alguns momentos, claro, muda, existem as exceções. Mas na maioria das vezes o brasileiro ele mais reage ao campo do que ele impulsiona, né? Vamos reverter. E a torcida do Palmeiras ali, quanto mais a adversidade pintava naquele dia, mais ele cantava. Então, é um comportamento bem de torcida de Libertadores. Sim. Eu acho que casou muito bem com a história da competição, com o jeito de acompanhar, de ver um jogo, de viver o drama, a emoção da Libertadores, o comportamento da torcida aquele dia. Sim. E teve algum jogador que te marcou, que você conseguiu, assim, acompanhar de perto em Conmebol Libertadores? Porque a gente já tivemos muitos jogadores icônicos desfilando pelos gramados sul-americanos. Teve algum que te marcou? Como narrador ou no geral? Pode ser como narrador e no geral, os dois. Assim, caras que têm a cara da Libertadores, né? O Riquelme, pela categoria, classe, por ter sido o jogador que foi e por toda a ligação, os títulos que conquistou na Libertadores, em várias fases do Boca Juniors, né? Ele passou por várias fases, tanto que hoje é presidente do clube. Sim. E assim, ele é um cara que você pensa em Libertadores, vem a carinha ali do Riquelme e o futebol apresentado por ele, eu acho que é um bom nome. E outros, o Raí, desse São Paulo da década de 90. Você chegou a ver eles de perto no estádio? Sim, sim. E é marcante, né? A gente teve Ronaldinho Gaúcho jogando Ronaldinho Libertadores. Gaúcho, a gente exato. tem muitos jogadores emblemáticos, né? Que realmente estiveram na competição.
Agora mesmo, recentemente, a gente tem Marcelo, a gente tem... Nossa, tem o Gabigol, que é o maior artilheiro brasileiro da história da competição. Exatamente. É que a gente tem essa distância, às vezes, histórica, mas mesmo agora, neste momento, a gente tá vivendo também grandes jogadores que têm muita história, né? Isso. E, assim, já se encaminhando pro final, mas o que você espera da final? Tanto da Conmebol Libertadores quanto da Conmebol Sul-Americana desse ano. Eu não tô nem falando sobre times, mas sobre o que ela pode oferecer. Porque primeiro a gente tem um elemento muito interessante, que é a final sendo no Mas Monumental da Libertadores, né? Que é também, assim como o Maracanã, é um estádio emblemático, incrível, que passou por uma reforma. E a possibilidade ainda de ver um River Plate lá, Acho que vai ser muito difícil de ser batido se for o River Plate lá na final, em jogo único. Você enxerga o River como favorito se chegar na final. E não acho que o River seja o melhor time dos 4 envolvidos na semifinal. Não acho. Eu acho que até, de repente, os 2 brasileiros, tecnicamente, são melhores que o River Plate. O Botafogo e o Galo, que será o adversário do River Plate na semifinal. O Peñarol correndo um pouquinho por fora, com toda a história, tradição, peso, né? É assim, quando eu vou narrar um jogo de um time como o Peñarol, eu tento levar isso, sabe? Gente, é o Peñarol. Né? Não é o Uruguai, hoje o futebol uruguai tá mais fraco. Não. É o Peñarol. Vamos respeitar. É o Peñarol. Aliás, esse jogo contra o Flamengo na semifinal foi uma atmosfera absurda também, falando de atmosfera. Exato, e eles foram grandes e eles tiveram a camisa pesada. Então, assim, a expectativa é a melhor possível. Libertadores, tem como dar errado? Não tem. Se você tiver, que não é o melhor dos mundos para nós, brasileiros, mas se você tiver uma final totalmente estrangeira, é um uruguaio contra um argentino, são 2 camisas pesadíssimas, são títulos acumulados, River Plate e Peñarol. E os brasileiros são os brasileiros. Então é o Galo buscando o 2º título, é o Botafogo que ressurgiu para o futebol em anos recentes para estar onde merece estar, pela história que tem, né? No degrau de cima. Então, assim, tem muitas histórias legais que devem ser contadas. E na Sul-Americana também, porque você tem 2 brasileiros que são pesos pesados. O Corinthians é o título que falta. O torcedor sabe que é o título que falta. O Corinthians ganhou tudo, menos a Sul-Americana. Tem o Cruzeiro, que também, depois da passagem lá por Série B, com os problemas administrativos, hoje se estruturou, tem dinheiro, tem inclusive reforços sul-americanos de muito peso. Tem o argentino, que é o Lanús, que já disputou a final de Libertadores. Tem o Racing, que dispensa comentários, que é um time tradicionalíssimo, torcedor apaixonado e tal, essa coisa de cantar o tempo todo, é paixão pura lá no cilindro. Então, eu enxergo da melhor forma possível. Eu acho que essa final da Conmebol Sul-Americana, seja quem chegar, vai ser uma final de um ressurgimento mesmo. Sim. Né? Uma história de ressurgimento. Eu acho que o Lanús corre por fora. Também há. Dos 4. Enfim, mas assim, o Corinthians, que é um time que está sofrendo na temporada e que pode ter aí o seu grande... o momento auge da temporada dos últimos anos, ganhando uma Conmebol Sul-Americana. O Racing, que tem uma baita história, campeão de Libertadores, e que agora voltou a viver um bom momento, tem a melhor campanha da fase de grupos, inclusive da Conmebol Sul-Americana, e pode voltar a ganhar um título. Cruzeiro é a mesma coisa, passou 3 anos na Série B do Brasileirão e agora tá ressurgindo. Então eu acho que tem uma história muito boa pra gente contar aí também, né? E você sabe que, assim, às vezes as pessoas, essa coisa... é um fetiche de quem assiste. O narrador tá torcendo para esse, tá torcendo contra aquele. Não sei o quê. E até às vezes me perguntam, você vai torcer para quem? Aí a minha resposta é assim, eu vou torcer para mim. Eu vou torcer para uma boa história, para bons roteiros, porque um narrador abastecido por bons roteiros, ele faz um trabalho muito melhor. Mas só que ele precisa de um bom roteiro. Esse roteiro. E eu acho que qualquer roteiro da final das 2 competições tende a ser recheado de grandes elementos, assim, para consagrar narrador, para divertir, sabe? Então... essa é a magia, né? Exato. Você descreveu alguns dos fatores que podem transformar a final da Sul-Americana em algo... E realmente, a gente tem que botar isso no roteiro e fazer da melhor forma. Perfeito. Foi um prazer te receber aqui. Passou até rápido. Daria pra gente ficar conversando muito tempo. Daria, mas o narrador fala muito, né? E repórter, eu sou exatamente. repórter. Então, aqui também, 2 comunicadores. Né? Ou seja, já viu, daria pra rolar muito tempo de papo aqui, ainda mais com um assunto tão bom e que a gente ama viver. Mas foi um prazer, Obrigado, espero Isa. te encontrar por aí nos estádios. Nos encontraremos, com toda certeza. Vendo Obrigado muitos pelo convite. jogos. Eu que agradeço você também que ficou aqui com a gente, acompanhando esse episódio. Compartilha com os amigos, com as amigas, se inscreve nos canais oficiais da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana. Até a próxima.
Tchau.